Muito bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Desenvolve Mob. E hoje estou com um convidado muito especial que vai falar sobre atendimento ao cliente, excelência do atendimento ao cliente. Esse meu amigo de muitos anos, né, Marcão? Já fizemos aí muito tempo de stand-up juntos e hoje estou tendo o prazer de estar aqui com o Marcão. Marcão, por que eu chamo de Marcão? Porque além dele ser grande no coração, ele é alto também. O cara tem 1 metro aí? 90. 1,90 m de altura. Conclusão, o cara sentado é minha altura em pé. Vamos lá, Marcão, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho de você para eles, quem que é o Marcos Paulo Rodrigues. Legal, Guto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês para a gente poder compartilhar o máximo de informações sobre encantamento ao cliente, vendas, para que vocês possam ser cada vez mais estratégicos e assertivos nas suas tomadas de decisões. Vamos lá. Boa. Gutão, vou te contar, você já sabe dessa história, mas é importante a galera saber. Então, eu tinha 11 anos de empresa multinacional germânica, eu era gerente de operações da América Latina e comecei a entrar num ambiente ali de pressão, burnout, tá, praticamente. Eu queria ser gerente antes dos 30, consegui ser com 27, mas veio uma enxurrada de transformações ali. E eu comecei a pensar, falei, poxa, eu era mais feliz com algumas outras coisas, o que eu posso mudar aqui? E aí eu resolvi mudar, ir para a área da arte, tentar ser repórter do CQC na época e aconteceu tudo errado, né? Deu tudo errado. Eu cheguei a fazer uma entrevista, cheguei a falar com o diretor, ele foi muito franco comigo, falou, Marcos, existe aqui um contrato, esse contrato tem que ser renovado no final do ano, isso foi em março de 2013, e sendo renovado, e se sair um homem, a gente volta a conversar. Tudo bem? Para mim, aquilo foi o sim, já fiz um acordo para sair da empresa, já tinha muitos cursos, né, na rádio de televisão, apresentador no Senac, teatro, stand-up, e aí renovou o contrato com a Band, só saiu a Monique Oz na época, e aí eu tentei, de fato, ver o que dava para fazer. Foi aí que eu fiz figuração em novela, fiz comerciais e fui conhecer o Guto no stand-up comedy. E entendi o fundo do Vale do Desemprego, que inclusive é o título do meu livro. E a partir daí eu comecei a fazer uma análise SWOT. Fiquei desempregado, tentando viver da arte, 1 ano e meio. Conheci uma profundeza gigantesca, perdi muita grana nesse ponto. Mas valeu muito como aprendizado justamente para a gente entender que o jogo do empreendedorismo, o jogo do mundo executivo é uma coisa muito séria. Não dá para brincar, principalmente agora, com a chegada das inteligências artificiais, muito mais competitividade no mercado. E se você não souber jogar esse jogo, você vai perder feio, feio. Então, aqui valeu muito de experiência, porque não adianta você ser um excelente gerente de operações da América Latina, numa empresa multinacional germânica, formado, pós-graduado, intercâmbio no Canadá, e querer empreender sem algumas peças importantes. Guto, essa é a principal mensagem aqui que eu já mando para a galera que está fazendo aí parte do seu segmento, do seu setor de atuação. Se a galera for muito analítica ou viver muito do mercado corporativo e querer empreender e querer ser um corretor, vai precisar de muita peça para jogar esse jogo. E é aí que a gente entra. Então eu fiz uma análise SWOT na época, entendi minha força, que é justamente cuidar de uma operação de uma empresa. Tanto é que depois eu voltei para o mercado, cuidei de 23 aeroportos, toda a parte de infraestrutura estava sob minha responsabilidade. Fui para o mercado moveleiro de luxo e há 8 anos eu ajudo as minhas empresas, meus clientes, desculpa, que são construtora, agência de turismo, área da saúde, a ser cada vez mais estratégico na sua tomada de decisão. Dentro dessa análise SWOT, fraqueza, vendas, marketing. Não era bom nisso, porque eu fui desenvolvido 11 anos para cuidar da parte analítica. E minha força qual era? Gestão de operações, gestão de projetos. Esse era o lado bom do Marcos. Quando eu descobri isso, aí eu fui buscar as peças que me faltavam, vendas, encantamento ao cliente, e aí sim, comecei a aplicar na prática, que isso é importante, né, Guto? Tem muita gente que faz muito estudo, faz um monte de curso e, pelo fato de ser mais analítico, acaba não sendo executor. E aí não aplica na prática também. E aí acaba não tendo resultado. Então nós estamos aí há 8 anos ajudando líderes, liderados, principalmente empresas, fazendo treinamento em company, tanto sobre vendas, que é uma growth, né, marketing e venda juntos, quanto liderança e liderança com inteligência emocional. Esse é um ponto importantíssimo nos dias de hoje. Brasil, o país mais ansioso do mundo, 5º mais depressivo, e a gente precisa cuidar dessa galera, ser mais estratégico para que eles possam ter mais resultados. Show de bola, Marcão. Tá vendo? Por que eu quis trazer o Marcão aqui? Porque o Marcão tem muita experiência, tem muita vivência aí e tem muita coisa boa para trazer
Para os Com certeza. corretores, gestores, engenheiros, arquitetos, advogados, decoradores, construtores. Tem muito construtor assistindo a gente também. Bacana. Legal isso aí. Marcão, e a gente sempre começa o seguinte, depois da apresentação, a gente sempre conta um fato engraçado, um fato inusitado aí pra gente dar uma quebrada na expectativa da galera, né? Então eu queria saber com você aí, o que aconteceu de engraçado durante esse tempo, essa jornada sua aí como treinador, vamos colocar assim, né? Palestrante. Legal. Vou falar da época de stand-up, né? O stand-up nada mais é do que você querer encantar alguém por meio do seu texto, né? E eu brinco muito com os meus alunos, eu falo que a venda, ela é importante em todos os aspectos e para todas as profissões. Esses dias uma aluna perguntou assim, professor, mas eu sou da área de logística, por que eu preciso saber aprender a vender? Ela vai querer ser promovida um dia, não vai? Uhum. Vai ter negociações com fornecedores. E a arte da venda é justamente você ter métodos para poder fazer uma venda de uma maneira assertiva. E trazendo o lado cômico, eu brinco com eles assim, se você for numa balada, se você não tiver o conceito de vendas, o que pode acontecer com você? Eu brinco e uso um texto da época do stand-up. Eu falo que eu fui numa balada e apaixonei numa menina. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, olhei para ela, ela olhou para mim, olhei para ela, ela olhou para mim. Aí chegou um cara, pegou, continuei olhando. Isso é o cara que não sabe vender. Exatamente, ele fica travado. Sem ação, apaixona, sabe que tem uma oportunidade gigante de viver uma nova história ali, né? E trazendo para o mundo corporativo, é exatamente isso que acontece. O cara, quando ele é muito analítico, o que ele faz? Ele vê o cliente na cara dele. Ele vê que dá para conversar, vê que tem uma oportunidade, mas existem vários fatores humanos, do comportamento humano, que faz essa pessoa travar. Aí o que acontece? Chega um concorrente, né? Chega um outro parceiro de negócio ali no mundo corporativo e pode ter muito mais resultado do que você. Então fica isso como reflexão também. Então a venda, ela é importantíssima no mundo pessoal, no mundo profissional. E se a gente não souber nenhum conceito de venda, a gente pode perder muita oportunidade, Gutão. Com certeza. Isso aí já aconteceu comigo, já aconteceu acho que com todo mundo, né? Muito. De ficar olhando e não ter ação. E aí você Isso. perder, você olhar e falar, putz, eu podia ter feito aquilo. Aí você vai embora justamente pensando nisso. Assim, cara, por que eu não fui? Exatamente. Por que eu não liguei? Por que eu não falei? Né? E acaba perdendo. Tem um motivo muito especial. A gente, primeiro, pessoal, é muito importante. Eu trabalho sempre vendas, gestão e eu conecto a conceitos de psicanálise. Por quê? Eu tive alguns clientes mais complexos e eu precisei entender o que estava acontecendo com ele. Não era com a empresa, não era com o processo. O cara estava com um comportamento muito ali mais agressivo, atacando mais. Eu estava conversando com uma grande amiga na época e ela era médica. E eu falei assim, cara, tem uns casos ali que tá desafiador descobrir a causa raiz. Aí ela falou, Marcos, vai estudar psicanálise. Freud vai te dar todas essas respostas. E, Gutão, é impressionante como conecta a psicanálise com o mundo corporativo. Por quê? O que está acontecendo com esse momento, né? Por que a gente não vai, por que a gente não faz ali uma abordagem e a gente está vendo o cliente na nossa frente? Existe um livro muito bom, por sinal, chamado Objeções, que fala sobre medo da rejeição. O ser humano, com o passar do tempo, ele vai vivendo vários traumas, né? Uhum. Então, uma hora foi abandonado por alguém, outra hora foi abandonado pela empresa, né? E querendo ou não, quando é demitido, existe um luto aí também. Pode ter sido traído, seja no mundo corporativo ou no mundo pessoal. E essas barreiras vai criando uma casca nessa pessoa. E essa casca gera o medo da rejeição. Ou seja, essa pessoa ela tem medo de conversar ou de ligar, fazer um cold call, que a gente chama, né? Uma ligação fria para alguém, porque ela já cria uma neura ou uma fantasia de que a pessoa pode ignorar, pode ser estúpida, pode bater o telefone na cara, e ela não quer viver essa experiência, por isso que ela não faz. Então, o ego da pessoa, o ego, pessoal, é um escudo protetor. A gente fala muito disso no treinamento Liderando com Inteligência Emocional. Esse ego, ele serve para te proteger o tempo inteiro, ele vai proteger o seu corpo. E se ele entende que tem algum risco, ele não vai. Então aqui é um desafio enorme, Guto, para novos corretores, para novos empresários. Cara. Exato, né? Corretor é mesmo antigo, o cara fazer uma prospecção ali, eu vejo que o cara tem bastante dificuldade. E a prospecção acaba virando uma venda. Exato, e a gente está falando de pipeline. Se você não colocar gente dentro desse funil,
não vai fechar pedido. Né? Tem uma regra muito famosa que é 43. Você tem que falar com 40 pessoas para fechar 3 pedidos. E aí, quando você começa a trabalhar essa sinceridade com você, né? E essa sinceridade é realmente entender onde você está vulnerável, o que acontece? Você começa a identificar as suas fraquezas. E aí eu falo para os meus alunos, eu falo isso nas palestras também. Ame a sua fraqueza. Ame a sua fraqueza. Por quê? Você amando a sua fraqueza, você vai conseguir desenvolver, entender o que está acontecendo, ser sincero o suficiente para entender que aquilo é uma vulnerabilidade e entender que você pode mudar o jogo. Como? Estudando. Muito. Existe uma teoria que eu amo, essa teoria chamada Teoria da Racionalidade Limitada, de Herbert Simon. E ele fala o seguinte, é uma teoria que ele explica que quanto mais informações relevantes você tiver, mais assertivo você vai ser na sua tomada de decisão. É uma luta você focar em informações relevantes com a quantidade de redes sociais, levando informações irrelevantes para pessoas. A gente perde, segundo pesquisas, cerca de 3.000 horas por ano só com distrações em redes sociais. E eu pergunto isso para os meus alunos, a gente vai vendo como a pesquisa faz sentido. Eu falo assim, quem aqui está usando a rede social para divulgar a sua empresa? Pouquíssimos. A grande maioria está o quê? Usando a rede social porque ele está precisando se distrair, está precisando ver alguma coisa. Só que quando você vai ver a rede social, tem um cara pescando com arco e flecha. Aí você fala, cara, o que isso tem a ver comigo? Nada. Só que o seu cérebro, Gutão, ele pergunta. Ele fala, estou vendo essa chuva de conteúdos durante as 2 últimas horas que você não saiu da rede. O que eu faço com isso? O que você quer? Como é que eu posso te ajudar? Então, se você não tiver informação relevante para ser assertivo na sua tomada de decisão e focar no que de fato você quer fazer, cara, a sua racionalidade está limitada. Entendeu? Então, toda vez, fica uma dica muito importante para a galera nunca mais esquecer na vida, né? Eu quero 130 mil reais por mês. Ok, eu sei que você quer isso, mas se você não está conseguindo, motive-se a ponto de dizer com a maior sinceridade do mundo que eu estou tendo racionalidade limitada. Eu reconheço que eu estou tendo racionalidade limitada e agora eu preciso mudar o jogo. Eu preciso descobrir que peça que está me faltando para que eu possa completar a minha estratégia para que eu possa alcançar um faturamento de 130 mil reais por mês. Quando você tem essa sinceridade, você começa a focar, você começa a, de fato, entender a peça que falta. Só que muitas vezes, Gutão, a gente está tão dentro da caixa que sozinho a gente não consegue resolver. A gente não consegue identificar essa peça. Aí tem que vir alguém de fora. Eu tenho os meus mentores, professores, doutores lá do Mackenzie, por exemplo, que sempre estão conectados comigo. Eu sou avaliador de mestrado também lá. E a gente conversa muito. Então, esses meus chefes também, que eu tiro muito chapéu para eles fazem o quê? Eles empurram um conteúdo a mais, forçadamente. Assim, ó, você vai estudar isso aqui agora. Bluf, vai. E aí você começa a entender, cara, por que eu não estudei isso antes? Olha a peça que me faltava que eu nem sabia que existia. Né? Dentro da racionalidade limitada, o que acontece, pessoal? Tem coisas que você sabe que sabe. Eu sei falar o idioma inglês. Tem coisas que você sabe que não sabe. Eu sei que existe italiano e eu sei que eu não sei falar o italiano. Só que tem milhões de coisas que você nem sabe que existe. Aí, por exemplo, você vai descobrir que existe um idioma javanês e que 70 milhões de pessoas falam o idioma javanês. No mundo corporativo é a mesma coisa. Tem uma galera absurdamente grande querendo saber vender. E tendo loja de vendas. Eu faço tudo de campo em loja, Gutão. Aí você vai lá, o cara tá lá para vender. Eu já fui em ótica, já fui em agência de turismo, já fui em várias lojas. Eu falo assim, beleza, você tá com essa mesinha de vendas aqui, posso te fazer 10 perguntas sobre vendas? Perguntas básicas. Aí eu pergunto antes para a pessoa, que nota que você se dá para o seu conhecimento em vendas? A pessoa fala assim, 8. Falei, beleza. Vamos validar essa nota? Você topa fazer essa dinâmica? Eu levo um tablet com uma apresentaçãozinha. Daí a pessoa fala assim, não, vamos lá, quero ver. Na lua, né, de confiança. Aí eu começo a perguntar, qual que é a diferença entre inbound sales e outbound sales? A pessoa fala assim, não, mas espera aí, você está falando inglês. Aí eu falo assim, são palavras que para quem domina vendas já é muito básica. É falar marketing e notebook, que são palavras em inglês também. Né? Ah, fala a próxima. Tá bom, o que é um cross-sell? Gutão, a galera trava. De 10 perguntas, a média de resposta, de nota certa, é 2.
2, cara. Aí no final eu falo assim, qual foi o último livro de vendas que você leu? Nenhum. Qual foi o último treinamento de vendas que você fez? Não treinamento de produto. Porque óticas, por exemplo, focam muito, né, arquitetos também, focam muito em produto. Quando eu trabalhei no mercado imobiliário de luxo, eu sei disso. Tem os bastidores ali que mostra como é que bota uma gaveta nova, como é que eu vou montar um crystal case, que é um closet de vidros. Então, tecnicamente, a pessoa é muito boa. Mas quando a gente vai falar de técnica de vendas, destrói. É isso. Esse é um grande problema hoje no mercado, Marcão. O cara acha que vender só tá ali e fazer um atendimento. Tirar pedido, talvez. Tirar pedido, talvez. E às vezes nem tirar o pedido, porque às vezes o cara, ele perde até o pedido que era para ser tirado, ele consegue perder. Por quê? Justamente para o cara não ter uma técnica de venda. Ele não estudar sobre a venda. Porque a venda é o seguinte, você tem que estudar o produto, você tem que conhecer o que você está vendendo, tá? Você tem que entender mais ou menos o perfil do seu cliente que vai estar chegando, tá? No bate-papo, você tem que entender o cliente para ver se aquele produto vai servir para o cliente, tá? E aí sim você dá continuidade na venda. Só que eu vejo, a maioria dos profissionais hoje, de qualquer área de venda, que eu tô fazendo a mesma coisa que você, né? Eu entro numa loja e quero ver como é que tá o atendimento da pessoa. Como é que ela dá o bom dia, como é que ela dá o boa tarde, como é que... A venda começa no bom dia. Na aparência que a pessoa tá. Total. Você entendeu? No sorriso que a pessoa recebe o cliente. Então, assim, eu vejo hoje que existe uma falha muito grande. O cara, ele acha que você tem a obrigação de comprar. Ele não quer mais fazer uma venda. Eu vejo muito isso. Você tem a obrigação de comprar. Então, difícil. Existem alguns motivos para isso, tá, pessoal? Claro que tudo depende de recurso financeiro. Um treinamento EAD pode ser mais estratégico para a empresa, mas é importante também o treinamento presencial para ter a troca, fortalecimento de cultura, jogar uma energia positiva ali para motivar a galera. E o que eu percebo muito, Gutão, é que existe a gente chama de análise PESTEL dentro do marketing, que é você entender o que está acontecendo com o mercado, fator político, econômico, social, ecológico e legal, para entender se essas movimentações estão te ajudando ou te atrapalhando no seu dia a dia. Só que quando a gente vai trabalhar esse conceito da análise PESTEL e entender a dificuldade das empresas até de injetar um dinheiro para treinamento, que normalmente não é a prioridade da empresa, isso vai gerando uma dificuldade operacional. Então, hoje, algumas empresas preferem não treinar sobre vendas a equipe. Por quê? Porque tem um turnover gigantesco ali na lojinha. A galera está mudando, o mercado está aquecido, então fica mudando muito. Então ele fala, o que adianta treinar se a pessoa muda? Sai. O que adianta treinar se a pessoa sai? Isso não motiva a empresa a treinar. Mas, e aí, qual que é a estratégia da empresa? Joga muito forte no marketing e joga muito forte numa campanha estratégica para o cliente ir lá comprar esse produto, não por causa da venda do vendedor, mas sim pelo produto. Então, eu vou na Samsung ou eu vou na Apple comprar um celular específico porque eu já sei que eu quero esse celular. Ninguém me vendeu. Ninguém usou uma estratégia de vendas. Por quê? Porque foi uma campanha de marketing muito forte. Entende? Só que mesmo algumas empresas adotando isso, e eu estou falando de gigantes empresas, o que está acontecendo? Recorde no Brasil de empresas entrando em recuperação judicial. Por quê? Porque tem dívidas de milhões. Entende? Eu estou falando de Casa do Pão de Queijo, que aconteceu aí dentro das redes dos aeroportos. Eu estou falando de Subway, estou falando, se não me engano, de Casas Bahia. O Madeiro teve esse problema. O Starbucks só não entrou porque alguém comprou, porque eles queriam comprar, vender já há 2 anos e ninguém vendia. Tentava fazer parceria, também ninguém queria. Aí o pessoal do grupo da Burger King acabou comprando. Então, quando a gente vai ver Polishop, acabou entrando em recuperação judicial, o dono da Polishop tirou 70 milhões do bolso para tentar reverter e não conseguiu reverter. E aí, claro, temos um fator importante que é o pós-pandemia, mas eu boto essa provocação. Será que se a galera da ponta tivesse conhecimento em vendas, não seria diferente? O impacto não seria talvez menor? Ou não existir esse impacto? Eu faço essa provocação porque, Guto, vai num shopping quarta-feira, no meio da tarde. Você vai ver os vendedores com todo o respeito do mundo, porque eles não têm culpa. Se a gente for buscar culpados, é a cultura da empresa, é a liderança, é a estratégia. Mas você vai ver ali a galera
tá olhando a unha, tá achando que vai brotar cliente do chão. Não brota, gente. Cliente não brota do chão. O papel de vender é do vendedor. Então, se o vendedor não estiver fazendo history, se não estiver prospectando, se não estiver ligando para as pessoas, elas não vão comprar. Tem inúmeras informações chegando nessa pessoa que daqui a pouco aqui, ó, estão esquecendo já do que tinham que fazer. Ou seja, é papel do vendedor ligar, é papel do vendedor colocar a galera dentro do pipeline, é papel do vendedor encantar essas pessoas da melhor maneira possível para que aí sim gere uma conexão, gere uma familiaridade, gere um encantamento, uma confiança, ou seja, tem várias barreiras, além da barreira de 78% da população brasileira está endividada. Né? E desses 78%, alguma dívida tem, mas de 60% a 70%, o CPF sujo já entregou para Deus, ou seja, já está com o nome sujo. Ainda assim, você, vendedor, tem que quebrar essa barreira para a pessoa tirar o dinheiro do bolso dela e falar assim, tá aqui, ó, realmente você me conquistou, vou fazer seu treinamento. Então, se o vendedor ele não tiver essa consciência de ir quebrando essas barreiras e mostrando que pode ajudar, que esse dinheiro pode dar um bom retorno do investimento, etc., a venda não sai, não sai. Ó, mas uma dica que eu dou, Marcão, eu sempre falo para várias pessoas. O cara fala, poxa, Guto, mas você tá fazendo tal treinamento, você tá fazendo tal curso. E, cara, antes de eu começar a fazer tal curso, antes de eu começar a fazer tal treinamento, eu comecei a assistir na internet. De graça, no YouTube. Eu também. Então você tem podcast no YouTube, que nem a gente tá tendo aqui agora. Sim. Marcão passando informações excelentes, né? Dando dicas aí pra galera. Então, assim, você consegue achar um meio de você estudar e aprender. O problema todo, às vezes, tá no seguinte. Eu vejo que acontece muito isso. Ah, o Guto tá lá no evento do fulano. Ah, não dá pra eu fazer porque o Guto tá lá. Esse evento que ele tá fazendo não dá pra eu participar. Só que eu comecei lá de trás. Aí entra de novo. Eu sempre falo da frase do Cortella. Sim. Faça... Ó, como é que... Agora fugiu. Eu tenho uma frase boa dele, que eu fui numa palestra dele. Eu até emocionei quando eu fui encontrar com ele, cara. Que eu fui entregar um livro para ele, tremia que nem um bambu. Cara, é muito fera, né? Demais. E ele falou o seguinte: existe uma tradição de uma empresa, de pai para filho para neto. A tradição é linda, maravilhosa. Eu acho bonito. Ele falou, passar de pai para filho, para neto. Só que existe uma gigante diferença entre uma empresa tradicional e uma empresa arcaica. E às vezes, Gutão, a galera, por ser mais resistente, eu não tenho dinheiro para fazer esse treinamento, mas também não lê, não faz um treinamento gratuito, também não vai procurar. Na internet tem um monte. Exato. Por existir essa resistência, a pessoa, com o passar dos anos e com as transformações acontecendo, com as inovações chegando, ela se torna arcaica. E isso é um desafio gigantesco. Eu fiz um post hoje, segue lá, pessoal, Bora Desenvolver, a rede social no Instagram. Eu fiz um post hoje falando o quanto que os líderes metódicos, eles sofrem muito. Porque com um perfil muito analítico e trazendo para o lado mais extremo, se torna metódico, ele trava. Então ele fica pensando e ele não toma decisão, pessoal. E aí, cara, como é que vai vender? Eu vou fazer isso. Tá cheio de desejos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que o lado mais metódico, o lado mais analítico, faz essa pessoa não tomar decisão. E aí, quando ela não toma decisão, o que acontece? Passou 1 ano, passou 2, passou 3. Eu falo por quê, pessoal? Dentro dos meus 11 anos de empresa alemã, cara, é auditoria, é o lado analítico muito forte, a gente não podia errar. Tem vários fatores ali que a gente tinha um lado mais de gestão de projetos, gestão de operações, mas analítico realmente para mitigar todos os riscos possíveis. Então, é uma empresa que tem a sua tradição ali. Quando eu fui empreender, eu tive que mudar hábito. Eu tenho que mudar hábito até hoje. Todo dia, se deixar, eu estou mudando meu site, eu estou preso lá no escritório, e aí eu mesmo coloco no meu Google ali, alarmes, vai executar, vai ligar para cliente, vai prospectar. Porque se a gente não fizer isso, acomoda. E o lado metódico, como você foi criado por muitos anos desse jeito, você trava. E aí você não prospecta, não bota ninguém no funil de vendas, não fecha a venda. E a situação acaba ficando desafiadora, bem desafiadora. Eu lembrei da frase dele agora. Você estava falando, eu lembrei. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Fantástico. Isso aí é uma frase que eu carrego todo dia comigo, porque
às vezes, o que a gente faz, Marcão, é mais desculpa. Sim. A verdade é essa. Procrastinação. Tem muito material seu na internet gratuito. Sim. O cara começar a conhecer o teu trabalho. Com E certeza. depois o cara ir buscar o teu curso, entrar em contato com você, bora desenvolver, né? Então, assim, o cara hoje, ele arruma, às vezes eu vejo que os caras arrumam muita desculpa. Entendeu? Mas tá lá, às vezes na rede social, perdendo um puta tempo na rede social, vendo briguinha política, Sim. vendo briga do vizinho, vendo canal policial, aí o cara chega no final do mês, não tem resultado, ele vira e fala assim, putz, esse mês pra mim foi péssimo. Mas o que você fez esse mês diferente do mês passado? O que você fez o mês passado diferente de janeiro? O que você fez em janeiro diferente de janeiro do ano anterior? O cara fazendo a mesma coisa, esperando o mesmo resultado. Não vai ter, Marcão. Não existe. Não existe. Eu tô com um químico aqui, que é o Fábio, amigo nosso. Ele pode falar da receita. Né, Fabião? Não dá, cara. Então, o cara fazendo a mesma fórmula, ele nunca vai achar um resultado diferente. Exato. Né? E Então, eu gosto muito de usar um exemplo. Eu fiz isso num outro podcast que eu fui entrevistado. Eu falo, faz um bolo. Faz um bolo. Para você fazer o bolo, você tem que ter os ingredientes. Não tem jeito. Senão não sai o bolo. Só que se eu te der os ingredientes agora na sua mão, pode ser que não saia o bolo também. Por quê? Tem que ter um método de preparo. sim. E aí que entra o segredo. Até tendo o ingrediente e tendo o método de preparo, tem gente que erra. Deixa o bolo ferver, deixa o bolo queimar. E tem gente que acerta aí muito. Porque mandou benzaço, colocou uma cerejinha lá que fez total diferença. E é isso que acontece no mundo corporativo também. Então é importante você entender o seu jeito de ser. Por isso que eu trago muito pro autoconhecimento. Entender e respeitar suas limitações. Entender se você quer ou não crescer. Porque eu conheço pessoas que vivem no mundo CLT e querem viver e está tudo bem. Né? Estão lá 20 anos, tiveram seus filhos, construíram suas casas e ok. Mas quando você reconhece, eu quero empreender, não tem jeito, pessoal. Vai ter que buscar muita peça. E aí entra quais são as peças. Existe uma coisa chamada organização empresarial, estrutura organizacional dentro do mundo corporativo. E tem 3 pilares importantes. O primeiro pilar é o técnico. Até que ponto que eu tenho conhecimento técnico para aplicar o que eu quero aplicar, e até que ponto que eu tenho conhecimento técnico para também atender meu cliente. Então, se eu vou vender, se eu sou dentista, eu tenho conhecimento técnico para fazer um canal, por exemplo, para fazer um procedimento de canal, né? Eu tenho conhecimento técnico de vendas, né? Para fortalecer, para crescer cada vez mais. O segundo pilar é humanas. Até que ponto que eu estou disposto a encantar um cliente? Até de que ponto que eu gosto de pessoas? Tem gente que não gosta de pessoas. Aí tudo bem, tem que montar uma estratégia, vai para o Mercado Livre e tenta vender pelo Mercado Livre. Né? Só ele fica respondendo e bota para o despachante ali, entregar o produto para o cliente. E se gosta de pessoas, se tem que fazer relacionamento, cara, vou desenvolver. Não adianta, eu sou muito estúpido, sou muito bruto, como é que eu vou encantar? Não vai. Né? E o terceiro é o conceitual. O conceitual é você sair da caixa, acompanhar as tendências do mercado, acompanhar a teoria, tecnologia, metodologia, quais são as novas tecnologias que estão ajudando ou atrapalhando. Por exemplo, o Spotify chegou para ajudar muitos consumidores, mas atrapalhou os artistas. Entendeu? Mudou totalmente o formato de recebimento, as gravadoras, mudou tudo. Então, quando você vai acompanhando esses 3 pilares e entendendo suas limitações, você consegue trabalhar também dentro do seu limite. Eu conheço um pessoal que faz massagem, quick massage em shopping, e eu fui pagar, fiz uma de 30 minutinhos rapidinho, e o japonês falou, uma boa, não aceita dinheiro, sinto muito. E eu, assim, não aceita cartão, desculpa, cartão. Eu falei, você não tem maquininha? Não, não aceito nem débito, nem crédito, nem Pix. Você vai no final do corredor, tira dinheiro e me entrega aqui, eu te espero, fica tranquilo. É o jeito dele. E funciona, o cara consegue pagar o aluguel de uma loja de shopping, entendeu? Trabalhando desse jeito. Então, existem inúmeros exemplos que eu posso trazer para vocês, mas é muito importante lembrar que existe uma competitividade gigante. Com certeza. Então, enquanto ele está ali negando um cartão de débito ou crédito ou Pix, tem a rede Spa, que acabou de chegar aí, está ganhando força, está em todos os shoppings praticamente, fazendo um trabalho muito mais personalizado, muito mais encantador,
colocando diversos canais para pagamento, quer pagar no Pix, quer pagar no cartão de débito, crédito, quer dividir. Ou seja, eles vão montando mais estratégias que vai encantando mais o cliente. E aí o cliente pode optar dentro de uma concorrência por isso. Por isso que o encantamento hoje também é uma premissa. Né? Um estúdio, a gente fala de cenário. Eu fiz um estudo de campo na Disney. A Disney fala muito sobre os sentidos do ser humano, como é que você pode entregar uma experiência mais interessante para o ser humano. E aí, conectando com Philip Kotler, no livro Marketing 4.0, ele fala muito sobre a venda personalizada. Então, como é que você pode encantar a ponto do cliente falar assim, cara, eu pago o triplo para você, devido a esse encantamento. Então, são estratégias que você consegue aplicar que, de repente, você consegue vender um high ticket, porque a pessoa, ela quer você. Ela quer o seu encantamento, ela quer o seu treinamento. Entendeu? E aí você consegue acabar tendo mais rentabilidade por causa disso. Ao invés de ficar baixando preço, baixando preço, baixando preço, daqui a pouco você está fazendo de graça, ninguém quer. E eu vou falar uma coisa que eu sempre digo para os corretores, Marcão. Às vezes o corretor ele fala assim, o cara vai comprar um imóvel de baixo padrão, vamos colocar assim, né? Vai comprar o Minha Casa Minha Vida, ou vai comprar um imóvel de 200 mil, 100 mil, 150 mil. Eu sempre falo para o corretor, dê o mesmo atendimento que você dá para o cara que vai comprar um imóvel de 200 mil, para o cara que vai comprar um de 2 milhões ou 20 milhões. Ali você está mexendo com encantamento, você está mexendo com a realização, entre aspas, do sonho da pessoa. Eu costumo dizer que eu não vendo sonho, eu vendo felicidade. Eu gosto de ver o meu cliente me encontrar na rua e falar para mim, Gutão, comprei o imóvel com você, cara, tô feliz da vida, tô satisfeito, minha família tá amando. Isso é o gostoso da coisa. Mas antes disso, a gente tem que entender o cliente para ver qual caminho tomar com aquele cliente. Então tem que dar muita atenção pro cliente, cara, mas muita atenção mesmo. E não importa, eu torno a repetir, se é o cliente de 200 mil ou de 20 milhões. O atendimento tem que ser excelência para todo mundo. Principalmente eu tô falando isso aí porque tem muito corretor começando no mercado e a gente volta naquilo que eu tava falando. O cara olha o cara e fala assim, mas o Ricardo Martins, por exemplo, vende imóvel de milhões, né? E aí? Mas há quanto tempo o Ricardo Martins vem trabalhando dentro do mercado, né, escalonando para chegar no nível que ele chegou? É isso que a galera precisa entender. Não é visualizar o cara lá na ponta. É ganhar a experiência que esse cara ganhou no mercado para depois fazer esse tipo de atendimento. Guto, eu dou aula de análise e segmentação de mercado no MBA lá do Mackenzie. E o que eu vejo, Gutão? Dentro dessa estratégia do análise e segmentação de mercado, é importante você estreitar ao máximo. Eu falo que segmentar o seu público, né, entender quem é o seu cliente ideal ou a persona, é uma arte. E é uma arte de como se fosse um gestor de tráfego. Por quê? Porque não é assim, meu público é homem, meu público é classe A, B. Não é só isso. Tem muita coisa que precisa ser estudada para entender qual que é o comportamento dessa pessoa, qual que é a jornada de compra dessa pessoa, sem contar regiões demográficas, etc. É muita coisa mesmo. Mas quando você estreita, existe uma coisa que é segmento e outra coisa que é atendimento. Por isso que eu estou fazendo essa separação. Você segmentando que você vai só atender o mercado moveleiro de luxo ou imóveis de milhões, você consegue ter um vendedor que consiga ter mais facilidade de falar com essa galera. Não estou falando que ele não vai atender bem qualquer outro público. Ele vai atender muito bem todos os públicos, mas esse vendedor, dentro da empresa, ele foi treinado para falar a língua desse cara. Diferente de um outro público que vai querer comprar uma kitnet. E também vai ter outro vendedor que vai encantar ao máximo esse cliente. A Disney fala que todo seu convidado tem que ser tratado como VIP mesmo. Mas o jeito de falar é outro. Com essa pessoa aqui. Então, hoje, quando você entra numa concessionária de carros, por exemplo, o que acontece? Tem uma recepcionista lá. O que essa recepcionista vai fazer? Ela vai te filtrar. Ela vai chegar para você e falar assim, eu quero te ajudar, mas o que você quer comprar? Eu preciso entender. Você quer comprar um carro seminovo, usado? Você quer comprar um carro zero, mas popular? Ou você quer comprar um carro zero de luxo? Quando você faz esse filtro e ela entende o que você quer, ela entende que pode ser mais fácil fazer essa venda
com um vendedor mais especializado no mercado de luxo, de carros de luxo. E aí direciona. Então é muito importante para donos de empresas e imobiliárias que eles também entendam que a vontade de vender tudo para todo mundo. Mas quando você segmenta, é uma mágica, pessoal. A arte de segmentar tem uma coisa chamada cluster. São grupos de padrões de comportamento de cliente. Esse grupo de padrão de comportamento de cliente faz você já saber a dor do cara, já saber o que ele quer e você já saber como vender. Fica mais fácil. Você diminui o tempo, o ciclo da venda. Entendeu? Agora, se a pessoa sai, vou empreender. E aí, com todo o respeito do mundo, né, mas eu vejo os caras na porta de padaria entregando o panfleto do prédio, né, do lançamento. Para se enxutando o balde. Ele vai entregando mesmo. Eu não vejo filtro ali sendo feito, em muitos casos. E aí, isso pode ser uma energia que não está tendo um bom retorno. Sim. Entende? Pelo menos para conversar. Ou, tem interesse? Não tem. Você sabe de alguém que está querendo algum imóvel? Fazer algumas perguntinhas-chave para tentar levar, pelo menos, fazer com que esse papel chegue na mão da pessoa certa. Senão, o que vai acontecer com esse papel? A pessoa pega por educação e joga fora em seguida. E aí perde. E um grande problema, né? Que eu vejo, às vezes, você tá falando uma coisa que é técnica de venda também, né? O cara tá entrando na padaria. Aí o cara tá entregando o papel pro cara tá entrando na padaria. O cara não vai olhar o papel, porque ele tá na cabeça dele, ele tá focado no que ele precisa comprar. Precisa comprar pão, precisa comprar leite, precisa comprar isso, precisa comprar aquilo. Porque se ele chegar sem um produto em casa, a mulher mata ele. Vamos brincar assim, né? Mas o corretor, ele tem que estar atento a isso. Aos pequenos detalhes. Aonde eu vou abordar esse cliente? De que forma eu vou abordar? Não é só entregar um papel. Isso é a pior coisa do mundo. Eu tô cansado de entrar em lugares ou passar no semáforo. Tô aí, esse apartamento aqui à venda. Daí, se eu quero comprar outra coisa, se eu quero comprar em outro bairro, de repente ele tá perdendo um cliente ali, por ele não tá sabendo abordar o cliente. Aí precisa de um treinamento de vendas, que aí até sugiro também um Marcão aqui. O Marcos tem uma técnica muito boa, tá? Ele já foi treinar os meus corretores em Ubatuba, inclusive a Dani mandou um abraço para você. Manda outro. E a Natália também mandou um abraço para você. Obrigado. Então o Marcão já esteve comigo, eu sei do padrão de treinamento e da excelência que o Marcão coloca no treinamento dele. E o treinamento de qualidade. Ele tá aqui comigo hoje no podcast, não é à toa, tá? É porque eu sei do potencial do Marcão e eu sei o que ele pode fazer pela sua equipe. Tá? Não tô vendendo o peixe dele, não. Agradeço, tá? Não tava nada descombinado, tava, Marcão? Não tava. Tava nada descombinado, mas eu vou falar a realidade. Obrigado, Gustavo. Então, precisa dessa técnica de venda, gente. Vocês precisam de um cara que nem o Marcão. Tem outros profissionais no mercado também que fazem também um papel muito bom. Mas o Marcos, por exemplo, eu já conheço o trabalho, eu posso falar do trabalho dele. Fico feliz. Tá? Não é pela amizade nem nada, mas é pelo trabalho dele. Legal. Tá? E a gente tem uma preocupação muito grande também. A gente aprende todos os dias também. E é uma chuva de teorias, métodos, vivência prática, vários segmentos que a gente trabalha. Então, a gente realmente busca trabalhar num material muito robusto. Os treinamentos, eles são puxados, normalmente em poucas pessoas. A gente tenta colocar 5, 6 pessoas no máximo dentro de uma sala. Já tive vários clientes querendo uma pessoa só. Então, isso quando é no escritório da Bora, tá? Não é treinamento em company. Tem algumas empresas que acabam optando, Marcos, você treina aqui 100 pessoas de uma vez? Treino, não tem problema nenhum. Mas o pessoal, eu falo, coloca uma mesa e uma cadeira para o pessoal anotar, né? Senão o pessoal fica lá naquela cadeirinha de palestra, cara, não vai entrar por aqui e sair por aqui. A gente se preocupa muito em entregar materiais fundamentados, a gente se preocupa muito em entregar conteúdo com didática, porque às vezes é uma técnica, se um treinador não tiver didática para traduzir aquela técnica de um jeito que o cara entenda de uma maneira mais fácil, talvez ele não compreenda aquilo. Então a gente tem essa preocupação também. E o mais importante, né, a gente tem a preocupação de dar continuidade a isso. Então volta para a mentoria, vem cá, vamos conversar. O que você está fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, como é que a gente pode ajustar isso também, para que essa pessoa de fato possa ter o prazer ali de fazer o treinamento e aplicar de fato. Se não, Gutão, faz o treinamento, investe, não aplica, não tem força para dar um andamento ali, né? E a gente, como mentores, a gente está lá para empurrar o cara, né? Vamos que vai dar certo. Então, tem um cliente que está anos comigo, tem perfis metódicos também, mas uma
uma coisinha por semana. Faz só isso aqui nessa semana. Faz só isso aqui nessa semana. A pessoa já vai mudando. Já vai aumentando a equipe comercial, já vai tendo mais estratégia, já vai tendo tempo para ficar no lado estratégico, que a gente sabe que tem muito empreendedor que adora uma operação, né? E aí a gente vai dando estrutura de conhecimento para essa pessoa poder jogar o jogo. Exato. Jogar o jogo. Eu acho que isso é o fundamental. E fora o seguinte, um treinamento igual ao seu, eu costumo dizer que ele acaba conseguindo organizar as peças no tabuleiro de xadrez. Tá? Porque senão fica tudo muito bagunçado, cada um numa área, cada um fazendo uma coisa. E na semana passada a gente teve o Daniel Rosenthal aqui. Não sei se chegou a ver. Não, ainda não. O Daniel, ele fala muito que um grande problema do corretor é querer abraçar o mundo. Ele quer vender tudo. Ele quer vender casa, ele quer vender terreno, ele quer vender apartamento, ele quer vender lançamento, ele quer vender chácara, ele quer vender sítio, ele quer vender fazenda, ele quer vender o de 200 mil, de 2 milhões, o de 20 milhões, e ele acaba se perdendo. E hoje o corretor ele tem que entender que ele tem que se profissionalizar, ele tem que segmentar. Igual o médico. Isso. Não adianta. Tem que ser especialista em alguma coisa. A gente sempre falo isso no escritório. O Daniel veio e confirmou essa fala que eu já tenho também. E ficou muito legal porque eu sempre falo para os meus corretores, não adianta, bicho. Se você quebrar uma perna, você não vai no cardiologista. É isso, Gutão. Você entendeu? Você vai no ortopedista. Então, hoje o cliente que vai buscar um corretor para comprar um imóvel, esse cliente está atento. Ele já vai com praticamente todas as informações, porque ele tem internet que dá as informações para ele. Sim. E aí ele já chega lá sabendo tudo. Se tem ponto de alagamento, se não tem. Olha que interessante. Entendeu? Se tem ponto... Teve um cliente que o cara foi tão específico, cara, que o cara ele sabia até o horário que a linha de ônibus passava para ele saber que a moça que trabalhava com ele, que era a secretária do lar dele, que horas que a mulher ia poder ir embora, que horas que não ia poder, para ele poder montar a escala. Olha isso. A observação do cliente. Então, quando esse cliente caiu na minha frente, ele veio ali para conversar comigo, o outro corretor trouxe, Guto, dá uma força aqui para mim, porque o cara é bem sistemático. Sentei com ele, eu entendi o perfil do cliente. Detalhe, nós mostramos 2 casas pro cara. As 2 casas, o cara ficou encantado com as 2 casas. Legal. Escolheu a que ele queria ficar e até hoje está feliz na casa. Por quê? Porque ele é um senhor de idade, ele precisa de uma cuidadora e precisa de uma secretária do lar. Fantástico. Então, tudo isso ele pensou. Ela vai vir de ônibus, ela não vai vir de ônibus, aonde ela mora, como é que ela vem, como é que ela não vem, que horas que vai embora, que horas que chega. O planejamento do cara. E às vezes o cliente não conta isso pra gente. Você entendeu? E o corretor fica perdido. Por isso que é papel do vendedor fazer essas perguntas, né, para ir tentando filtrar ao máximo qual que é essa demanda do cliente para que ele possa montar uma estratégia mais assertiva. Eu, por exemplo, quando eu vou numa empresa, eu não faço nenhuma ação. Eu falo assim, eu não sei se eu vou te dar mentoria, não sei se eu vou te dar treinamento e não sei nem qual treinamento, porque eu preciso entender primeiro o que está acontecendo aí. Então eu faço algumas perguntas chaves para entender, dentre as diversas dores que o cliente tem, qual que é que eu posso ajudar. Aí eu falo, ó, aqui, com esse diagnóstico, eu consigo trabalhar para a gente resolver, tentar resolver ou minimizar, né? Porque tem tantas, dentro do nosso cenário macroeconômico, tem tantos desafios que eu falo, é capaz de não resolver isso da noite para o dia. Mas a gente vai minimizar isso, né? Minimizar esse tipo de impacto com essas ações. O corretor é a mesma coisa. Quando ele começa a abrir as perguntas, mas tem que ser pergunta estratégica, né? Ele vai fazer perguntas... Sem ser invasivo, né? Não, exato. Ele vai fazer perguntas que ele já sabe para que caminho ele está indo. Ele está até já começando a mapear a casa. E, então, ele precisa ter essas perguntas para ter a resposta que vai dar a certeza que aquela casa é a melhor. E aí você falou uma coisa que é muito importante para o corretor e não vender tudo para todos, porque isso é um sinal de desespero. Eu vou vender casa, eu vou vender kitnet, eu vou vender apartamento, eu vou vender milhões, eu vou vender 200 mil. Isso é um sinal claro de desespero por falta de grana que pode fazer com que essa pessoa, infelizmente, ela esteja entre os 78% de endividados no país. Quando você vai fazer essa venda, pessoal, é muito importante lembrar que, vamos supondo, tá? Que a galera tá toda endividada, tá precisando de muita grana. Se você não tiver calma, você vai se perder. Se você não tiver estratégia, você vai se perder. Se você ir muito com muita sede, você vai se perder também. Então, assim, tenha a estratégia montada, por isso que a arte da venda é importante. Eu tenho um livro no Objeções que ele até fala, ele fala assim, cara, você pode estar desesperado, mas naquele momento, finge que você não está, pelo menos. Porque naquele momento você vai precisar de calma. Você vai precisar de muita estratégia, muita calma,
E uma pessoa, quando ela vai, vamos colocar aqui um stand-up, né? Se a pessoa vai fazer um show de stand-up sem roteiro, vai se perder. Dificilmente vai sair tudo no improviso. É tudo texto previamente montado, previamente planejado, para que a pessoa possa fazer um bom trabalho, uma boa apresentação, um bom show. A venda é a mesma coisa. Então você vai montando roteiros ali para que possa fazer com que o cliente gere uma conscientização da importância daquela casa, por exemplo, que aí sim você vai gerar uma confiança e é capaz de fechar o pedido. Tem que ter muita calma. E baseado no que você está falando, aconteceu uma coisa engraçada uma vez. Um corretor contando para mim, cara. A gente num bate-papo, tomando uma cerveja, ele virou e falou assim, cara, eu tava no desespero de fazer a venda e eu esqueci o nome do cliente, do marido. Tava um casal, eu esqueci o nome do marido. E aí, eu falei um nome lá e o cliente ficou bravo comigo e foi embora. Aí, brigou comigo, xingou. Passou uns dias, a esposa me ligou e falou, senhor, me desculpa, né? Mas o senhor trocou o nome do meu marido e chamou justo pelo nome do meu ex-marido, que ele odeia. Então, assim, a gente tem que tomar uns certos cuidados, a gente tem que prestar atenção no que está fazendo. Se tem a cabeça, às vezes o corretor fala para mim, mas eu tenho a cabeça meio avoada. Pega um papelzinho, chega pro cliente e fala assim, olha, leva uma pranchetinha, anota o nome do cliente ali para você não ter perigo de errar. Você entendeu? Vai, não tem importância, isso daí não é vergonha nenhuma. Não precisa falar pro cliente, olha, eu tenho a cabeça voada, não precisa entrar no sincericídio, né? Vou anotar teu nome aqui, é seu Marcos, né? E aí, de repente, daqui a pouco ele pega, troca, chama João, e sabe? Então, assim, a gente tem que ficar atento a alguns detalhes, tá? Que é o que você fala, de criar o roteiro. Então, como é que eu vou atender o meu cliente da melhor forma? Eu me conhecendo, como é que eu vou dar o meu melhor pro cliente? Que primeiro você tem que se conhecer também. Como é que eu vou... As falhas e os acertos. Como é que eu vou dar o melhor atendimento para o cliente? Minha falha é esquecer o nome. Como é que eu vou suprir essa falha? E tem um outro fator também, Gutão, que acho que é muito importante o pessoal lembrar do Brasil sendo o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Isso naturalmente vai fazer com que as pessoas sejam mais sensíveis. Então, dependendo de uma única palavra ou uma única frase que você solta para esse cliente, ele pode se revoltar absurdamente. Porque dentro da crença dele, do que ele está imaginando, talvez não esteja num bom dia naquele dia, cara, é o suficiente. É o suficiente para estourar. Então, tem que ter essa sensibilidade, principalmente você com você. Então, por exemplo, você não fechou uma venda. Eu tenho certeza que o corretor ele vai ficar no mínimo chateado porque não fechou a venda. E o cliente comprou de outro corretor, outra casa, do lado da que você tinha oferecido, por exemplo. Vai vir a chateação e muitas vezes vai vir a raiva. E vir a frustração. Isso, exatamente. Só que o ponto a se refletir é o que eu fiz. Joga a responsa para você e não para o cliente, porque é muito mais cômodo culpar o cara por não estar comprando de você. Mas quando você começa a observar, você fala assim, cara, que abordagem que eu usei, o que foi que eu falei, o que eu fiz, né? Alguma coisa refletiu para não fechar esse pedido. E refletiu negativamente, esse é o ponto. Então pode ser uma fala que você usou, pode ser um encantamento que você não fez, pode ser um comportamento seu. Entendeu? Mas eu preciso agora ficar pisando em ovos. Não é questão de pisar em ovos, mas é estar atento. Saber qual que é o padrão que você está adotando. E se esse padrão que você está adotando não está te dando resultado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, será que está faltando uma abordagem melhor? Será que está faltando uma apresentação melhor? Vou dar outro exemplo. Mercado moveleiro de luxo. Eu fui fazer um estudo no Shopping D&D. Se você for em todas as lojas lá, você vai ver que não tem uma sala, uma televisão sequer para fazer uma apresentação. Olha como a gente imagina que vai ficar a tua casa, olha que a estratégia que a gente está usando. E uma vendedora falou assim, mas é tanta gente que vem que a gente não tem tempo para ficar fazendo essa apresentação. Só que se você segmentar e pegar uma fatia de 5% de uma galera que vai prezar por essa apresentação, e você bota ela no sofazinho e faz uma bela apresentação para ela, você acha que não aumenta a sua chance de fechar? Com certeza. Aumenta. Então, às vezes, a pessoa está tão acomodada que ela não está disposta a fazer isso. E não reconhecer isso, por isso que eu falo muito do autoconhecimento, não reconhecer aonde está errando. Então, toda hora eu fico observando o meu tempo inteiro. Meus alunos, essa semana, olha só que interessante. Eu mudei uma tática de ensino lá no MBA também com os meus treinamentos.
E por que eu mudei essa tática? Porque quando eu vou terminar as aulas, eu sempre pergunto para os meus alunos, um por um. Eu falo assim, ó, feedbacks positivos e a desenvolver. Também estou aqui para aprender e quero aprender com vocês. Vamos. E eu forço, vou tirando, vou tirando. Claro que com o passar dos anos, vem muito mais elogio do que uma crítica. Mas eu forço. Eu quero escutar a crítica. Eu quero... Vem cá, vamos lá, né? E aí teve alguns alunos de umas turmas passadas que falou, professor, é muito slide, é muito conteúdo. Acaba ficando maçante, a gente fica com falta de ar aqui, porque realmente eu contei os slides, então passa de 1.500 fácil. Nossa. Durante todos os 8 encontros. É muita coisa. E aí, essa turma falou, eu coloquei um pontinho, porque eu anoto, assim, eu não vou levar em consideração isso, porque a pessoa está reclamando porque eu estou dando conteúdo, minha negação no momento. Assim, teria que agradecer por tanto conteúdo, né? Aí chegou outra turma, pediu os feedbacks de novo, aí voltou o mesmo feedback. Professor, enxuga os slides, porque, é muita coisa, a gente já vem cansado a semana inteira, e se deixar, a gente começa a virar o zóio aqui na aula. Falei, interessante. Então, vou levar em consideração, agora, a partir de agora eu vou mudar. Então, quando vem um feedback e vem outro e você não muda, você vai ficar na mesma. Aí, o que eu fiz, Gutão? Lembrei do hot seat. E aí eu comecei a falar, cara, vou começar a colocar hot seat aqui, rodada de debate entre os alunos com atividade. Antes eu dava atividade para fazer em casa. Falei assim, a atividade já vai ser feita agora. Cara, impressionante. A galera tá amando. Eu já finalizei uma turma, falei, fantástico, professor, esse teu jeito. Já vou finalizar outra segunda agora. Já veio feedbacks também. O pessoal brinca, professor, você tem 2 escolhas. Ou você se vira para continuar dando aula para a gente nos próximos semestres, ou a gente vai fazer um baixo-assinado aqui para isso acontecer. E por que isso? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai adotando. E eu fui agradecer aos alunos da sala que me deu feedback. A gente pegou o elevador junto esses dias, falei, cara, brigadão, ó, aquele feedback, só para vocês saberem, apliquei a melhoria, está tendo muito mais resultado. Então, se a gente como vendedor ou qualquer outra profissão não reconhece essas vulnerabilidades e não aceita os feedbacks, não aceita que dá para melhorar, não vai. Não tem como. Não vai. Mas isso daí é do humano. A gente tem que... Desculpa. Tranquilo. A gente tem que tá atento a essas mudanças, né, Marcão? Assim, de verdade, cara, eu tô no ramo imobiliário, eu brinco assim que eu tô há mais de 40 anos, né? Que eu fui nascido e criado no ramo imobiliário, né, cara? Então, assim... E eu já vi várias coisas e eu vi as formas do meu pai atender. A forma como meu pai atendia mudou bastante. De lá para cá. Tô falando de 1900 e... O primeiro atendimento que eu fui acompanhar meu pai foi em 1983, cara. Legal. Tinha 7 anos de idade. Eu tava louco para fazer um atendimento com meu pai. E eu vi o atendimento do meu pai, eu lembro exatamente do atendimento do meu pai, porque eu queria ir, eu queria acompanhar, eu queria entender, né? E eu vejo hoje a forma como você faz o atendimento, tá? E isso tem que ter essa evolução. O ser humano, ele tem que entender que ele não pode deixar o ego ir à frente. Vamos falar a palavra correta, né? Se você deixasse teu ego ir à frente, você não teria mudado o teu curso. Isso, de novo, né? O ego protege você, então vem a negação, você quer se proteger, não quer aceitar, né? E aí você não muda. Eu brinco que o ego pode ser seu amigo ou teu inimigo. Verdade. Porque o ego, ele pode trazer coisas boas para você mudar. Você fala assim, ó, ego, obrigado pelo que você me trouxe aqui, agora você fica aqui, eu vou buscar conhecimento e informação para melhorar isso aqui. Ou você vai deixar o seu ego seu pior inimigo, que ele vai falar, não, é assim que faz e pronto. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? A síndrome da Gabriela, resistência, né? Muita resistência. Negação. Nossa. Você sabe que uma pesquisa feita em 130 países fala que a principal competência para você se destacar no mercado é saber se adaptar ao novo. E essa mesma pesquisa fala que para você chegar nesse ponto, você vai passar por alguns sentimentos. Surpresa. Meu Deus, eu vou ter que mudar? Medo. Meu Deus, se eu mudar, vai bagunçar tudo. Negação. Não preciso mudar. Eu já construí um império, eu sei como é que funciona, não preciso mudar. E não vou mudar. E aí depois vem a aceitação e a adaptação. E aí muitas pessoas, Gutão, ficam presas onde? Na negação. Então você tenta, até eu falo que eu tenho meus mentores, eles me dão uma resposta quando eu vou falar desses casos, que ele fala assim, Marcos, essa pessoa chegou no limite. Você não vai conseguir desenvolver ela, você não vai conseguir vender treinamento nenhum para ela. Por quê? Porque ela não quer avançar mais do que aquilo. Ela já estancou.
Então muda para outro, vai para outro cliente que esteja mais aberto a mudanças. E é difícil para a gente, por quê? Porque eu tenho vontade de mudar, desenvolver, né? De, claro, mostrar para essa pessoa que ela tem uma oportunidade gigantesca de ter mais resultado. Mas aí eles me acalmam. Falam assim, cara, você não vai salvar o mundo, bichão. Não dá. Chegou no limite dela aqui, vai pro próximo. Tem que ajudar, eu costumo brincar que a gente tem que ajudar quem quer, né, cara? É, exatamente. Exato. Então tem essa questão que é importante para todo mundo entender como é que eu estou sendo resistente, até que ponto que eu posso ir ou não posso ir. Respeitar limites é importante, né? Vamos no seu tempo, mas a competitividade está gigante, o mercado está agressivo, a nossa macroeconomia não está saudável, a previsão de melhoria, se melhorar, é só em 2026. Ou seja, tem mais 1 ano e meio pela frente aí para começar, para administrar, para tentar melhorar alguma coisa. Então, se não tiver estratégias hoje em dia, a situação vai ficar bem delicada mesmo. Vai no meu Instagram, tem uma chuva de pesquisas fundamentadas lá para você entender como é que está o desafio dos líderes e da nossa sociedade. É grave, não é brincadeira. E a gente precisa cada vez mais pegar mais peças para saber jogar esse jogo. Tanto no encantamento ao cliente, vendas e gestão empresarial. Fácil. Cara, isso que você falou me preocupa bastante. Eu tenho acompanhado muitas coisas que você tem falado lá. E tenho acompanhado por fora também, né? A gente estudando, a gente analisando, cara. E assim, eu vejo, Marcão, que se a gente não tiver atento, o cliente entrou dentro do escritório, ou o cliente entrou dentro da tua loja, você não tá atento àquele cliente, você pode ter certeza que o seu concorrente vai abraçar. Vai, opa. Então, assim, certeza. Baseado no que você está falando dos problemas econômicos que a gente já está tendo, de outras situações que a gente já está tendo, às vezes você entra lá no escritório e o cara não dá um bom atendimento, até voltando um pouco o que você falou da casa. O cara, por que vendeu a casa do lado? Né? O cara comprou a casa do lado, não foi o que vendi. Às vezes é pior, cara. Às vezes o cara compra a casa que você mostrou. Nossa. Por que que acontece isso? Aí vai cair no que eu tô querendo falar. A gente já tá com um problema econômico. E aí você vem e dá um atendimento ruim pro cara, você não dá atenção pro cara, o cara ele vai comprar conta, porque ele tá disposto a comprar. Porque assim, dificilmente um cliente vai entrar numa loja de camisa social ou de terno e ele não vai sair sem o terno. Ele foi lá para ele não vai só para lá olhar. Tá? Vamos dizer, 90% do cara que entra lá dentro, ele tá pensando. O cara que entra em contato com a gente querendo saber sobre imóvel, ele pode não comprar hoje, ele não pode comprar agora. Mas se você fizer um trabalho bem feito, você pode vender esse cara dentro de 1 ano, 2, 3, 4, 5. O problema todo é que a galera tá muito imediatista. E Se não vier pronto o bolo, tá? É aquele, eu brinco que é o bolo Dona Benta, é o bolo da caixinha. Que eu vou chegar, vou fazer a mistura e botar no forno. Se não vier pronto o bolo, muita gente não tá querendo. eu vou te falar, Guto, o vendedor tem que ter... Por isso que entra de novo a inteligência emocional. O vendedor, ele tem que ter calma o suficiente para não atacar essa pessoa e não perder de vez esse cliente. E um ataque é muito simples. É só você dizer pro cara assim, você não vai me responder, não? Pronto. O cara já se sentiu atacado, porque por algum motivo ele não te respondeu. E você, com medo da rejeição, ego batendo, né, te protegendo. Às vezes, para você se proteger, você tem que atacar. Um ataque desse, ele pode ser considerado atacado, ele nunca mais vai comprar de você. Nunca mais. Só porque você questionou ele. Você não vai me responder, não? Pronto. E detalhe, às vezes a gente tem que pensar que você não sabe o momento que o cara tá vivendo. Não sabe. Uma vez eu entrei em contato com um cliente, foi muito engraçado, cara. Nunca mais vou esquecer disso aí. Entrei em contato com um cliente para fazer a captação de um imóvel. Aí eu perguntei do nome da pessoa, olha, ele não pode atender no momento. Ah, não pode. E quando ele pode atender? Olha, vai ser difícil ele atender. Aí eu falei assim, mas ele tá bem? Não, ele faleceu, nós estamos fazendo o velório dele. E assim, é daquele pessoal do interior, tá? Que faz o velório em casa. E aí foi muito engraçado. Aí, cara, passou uns 15 dias, liguei novamente, falei com a senhora que era viúva, né? E aí ela virou e falou assim, meu filho, muito obrigado. Porque eu falei, meus sentimentos, eu não sabia. Não sei o quê. Cara, mas eu tive a sorte, olha isso, fazendo prospecção de captação de imóvel, eu tive a sorte de ligar no dia que o cara morreu. Liguei 15 dias depois até para trocar uma ideia com a viúva. E ela acabou deixando o imóvel à venda, porque aí eu pensei numa outra situação. Se o cara morreu, provavelmente eles não vão querer o imóvel aqui. Vai entrar numa situação de inventário, né? Precisa ver como é que vai estar isso daí. E provavelmente eles não vão querer o imóvel aqui. E foi o que aconteceu. Você entendeu? Perdeu o encanto do imóvel. Isso. Quando a gente consegue identificar, eu falo que tudo é oportunidade, né? Com certeza. Você, como vendedor, você tem que saber o que está acontecendo
Eu tenho um amigo que tem um velório e ele brinca, ele fala assim, olha, a sua tristeza é a vossa alegria, né? Nunca vou desejar que ninguém vá embora, mas a gente sabe que quando tocar o sininho da igreja lá avisando que alguém foi embora, a gente tem que se preparar para atender esse cliente ainda assim numa situação delicada, né? E É faz parte bem, do jogo, faz parte do jogo. é bem delicado. E essa situação ela foi muito pontual, foi muito engraçada, cara, porque depois eu acabei fazendo amizade com o filho do cara. Legal. Né? E até hoje a gente se fala. Ele comprou um apartamento comigo em Ubatuba. Então, olha só, a prospecção que eu fiz de captação de imóvel, eu liguei, poderia ser um dia anterior, o cara tá vivo, vamos colocar assim. O cara ia falar, não tem interesse em vender, eu nunca mais ia ligar para aquele cara. Olha só como é que as coisas acontecem. Liguei, falei com a viúva, liguei 15 dias depois para conversar com ela. Cara, acabou saindo uma venda e acabou virando uma amizade entre eu e o filho. Isso. Entendeu? Então, cara, é muito louco, cara. A venda, ela é bonita por conta disso. Se a venda, quando ela é bem feita, quando ela é bem estruturada, bem arquitetada, que a gente estava falando, ela vai trazer bons resultados para você a nível de negócio, Sim. tá? E a nível de amizades. Não, e sem contar que você nunca vai vender uma coisa só. Porque a pessoa ganha confiança, a pessoa gera uma fidelização com você. E pode ser que ela não compre agora, mas é o que você falou, daqui a um ano pode ser que ela compre de novo. Eu tenho um cliente, Gutão, que ele aceitou o meu contrato em março. Toda vez ele muda a data. Uma hora porque alguém está de férias, outra hora porque mudou a equipe, outra hora... E vai indo, e vai indo. E aí o que eu faço? Eu tenho que ter muita calma. Por quê? Porque ele já está praticamente ele pago o negócio. Mas o que eu tenho que levar em consideração? É o momento dele e eu preciso de marcar. O último foi dia 28. Assim, agora vai. Marcamos tudo bonitinho, marcamos, não vai mais. Ó, aconteceu isso aqui, isso aqui. Se a gente, como vendedor, não tiver essa calma para saber que vai entrar esse pedido mais cedo ou mais tarde, né? A gente pode... Se eu chegar para ele e falar assim, cara, ei, meu, né? Pô, tá achando que é brincadeira? Acabou. Você nunca mais vai ter esse cliente na vida. Na vida. Então é importante essa flexibilidade por parte do vendedor e lembrando, sempre tem uma esteira de produtos, a gente fala muito isso no treinamento, sempre tem oportunidade, é responsabilidade do vendedor enxergar essas oportunidades também e enxergando a oportunidade, bora desenvolver, bora fechar pedido. Bora desenvolver. Eu gosto muito da sua frase, bora desenvolver. Ele aproveita o Bora Desenvolver porque é o curso dele, é o treinamento dele, é a empresa dele, é o Instagram, o Facebook, empresa, é tudo. Facebook, exatamente. É o site, boradesenvolver.com.br. Legal, Marcão, legal. E sabe uma coisa que eu fiquei curioso, cara? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, cara, mas sobre Encantamento Disney, cara, o que você vivenciou lá e o que você acha que dá para colocar em prática realmente na vida dos vendedores, na vida dos corretores de imóveis e outros empresários? Eu fui para lá com o intuito de entender o que estava acontecendo fora dos parques e não dentro dos parques. Porque dentro do parque tem um livro que explica, tem palestra que você assiste e você já sabe como funciona a rotina lá dentro. Mas o que eu fui entender é como que fora dos parques existe um apoio, se tinha ou não um apoio estratégico para que o parque pudesse fazer um bom encantamento ao cliente. Uhum. E faz total sentido. Então eu fui entender processos, eu fui entender a segurança, eu acompanhei uma prisão sendo feita, conversei com os policiais sobre a abordagem, eu acompanhei a limpeza da região ali da Flórida, né, da região de Orlando, o Tampa, eu fui para Miami também. E é importantíssimo como o encantamento ele já vem muito antes da sua empresa, muito antes. Então meu tio, por exemplo, trabalha lá, ele fala assim, Marcos, trabalha nos Estados Unidos, numa cidade próxima a Nova York. Ele fala assim, você tem um desafio de trabalhar com treinamentos para fortalecer o empreendedor e ser mais estratégico, etc. Se você montar isso aqui no Brasil, você quebra. Nos Estados Unidos, você quebra. Falei, por quê? Dele, porque aqui tem uma taxa de desemprego na média de 3%. É meu papel como líder reter o cara o tempo inteiro. Por quê? Porque tá fácil de mudar de emprego, a galera consegue ter um bom salário, assim, a ponto de conseguir se sustentar, e o cara não se motiva a empreender, diferente do Brasil. Tá todo mundo saindo das empresas para tentar empreender da melhor maneira possível, né? A geração Z principalmente. E quando a gente vai entender o que está acontecendo fora dos parques, aí você percebe como muita coisa já funciona. Muita coisa. Que
Aqui, o brasileiro tem que se preocupar muito. Então, vou dar um exemplo, simples exemplo. Nos Estados Unidos, você vai chegar tranquilamente na empresa, você vai estacionar e você vai entrar na empresa. Falando da região que eu estudei, tá, pessoal? Aqui, você pode ir numa melhor universidade. O que vai acontecer? Você tem que ter policial à paisana, você tem que ter uma segurança reforçada, a calçada não está legal. Já tem vários outros fatores que já geram um desgaste para esse consumidor. Desencantamento, né? Quando eu fui fazer uma palestra para 250 donos de restaurantes, eu cheguei para eles e falei, cara, o encantamento não está na porta do seu restaurante, está no valet. Se o cara não der um bom dia com um sorriso no rosto ali no valet, já vai começar a impactar. O cara, às vezes, está pegando a família para ter um momento de alegria, um momento de distração, porque está todo mundo desgastado. Às vezes, sem dinheiro, ele fala, vamos sair para jantar aqui, mesmo sem dinheiro, porque o negócio está feio. A gente precisa, né, dar uma desestressada. Quando ele chega no valet, o cara já atende torto, ou já está na correria, você vê o cara acelerado. E aí ele já começou ali a travar o encantamento. Então, tem muita coisa mesmo que já acontece fora dos parques, que encantam demais, e aí você começa a viver a experiência de dentro dos parques. Então, eu, por exemplo, paguei o estacionamento. E aí, você fala, cara, para onde que eu vou? Já tem gente te direcionando. Eu fui no Vibra estão usando esse conceito no espaço de shows. Vem. Quando você vai indo, seguindo o conselho dos caras, de repente você parou na vaga e nem percebe. Aconteceu uma vez, eu estar de noite, e eu parei. Eu fui em vários parques por dia, né? E eu cheguei num parque de noite, no Magic Kingdom. E aí eu levei minha mãe e falei, mãe, vamos passear, eu vou fazer um estudo aqui, vamos juntos. E aí ela falou assim, você não vai descer? Eu falei, mãe, tá trânsito. Ela, não tá trânsito, você parou na fila. Eles colocaram os carros do lado de um riacho, e aí os carros iam parando, um atrás do outro. Quando eu percebi, eu estava estacionado. E eu ali, ó, com a mão no volante. Nem viu. Nem viu. E é exatamente assim que tem que acontecer. No encantamento ao cliente, no atendimento. O cliente ele tem que fluir de uma maneira tão encantadora que quando ele já percebeu, ele já fez o pedido, já gostou, já comprou e está fluindo. E vai comprar mais coisas. Agora, toda vez que tem uma trava, pô, cheguei aqui, foi difícil estacionar. Cheguei aqui, tô preocupado porque eu tenho que atravessar 3 quarteirões e eu, meu Deus do céu, não sei se alguém vai me assaltar ou não. Já começa a vir uma chuva de desgastes e às vezes o cliente que saiu para fazer uma compra, ele já pegou um trânsito gigantesco, já xingou um monte de gente no trânsito, ele já chega machucado. Ou seja, fica mais desafiador para a gente, no cenário macroeconômico que a gente vive, fazer uma venda, porque a gente tem que quebrar todos os gelos, tem que quebrar todas as resistências, tem que mostrar para o cara que é importante, você transformar a vida daquele cara naquele momento, para que ele possa ter confiança, sair feliz e comprar, e pelo menos você acalmar a vida dele da melhor maneira possível. É muito legal. Marcão, fala um pouquinho do livro também. Legal, tem um livro bacana. aqui que a gente vai estar sorteando aqui. Eu vou estar sorteando o Daniel Rosenthal. E vou estar sorteando do Marcão. O Marcão, vou até falar para você levar, vou pedir para você mandar autografado. Pode ser? Com a dedicatória para quem for sorteado bacana. aí. Então, o pessoal que seguir a gente aí no Instagram do Bora Desenvolver e do Desenvolve Mob e colocar lá, ó, eu quero o livro do Marcão, tá? Aí vai estar concorrendo aí o livro. A gente faz o sorteio dia... Vamos virar a capa para eles verem aqui, ó. Tá aqui, ó. Legal, bacana. Pegou aqui, Catriel? Vai, agora vai. O Catriel tá ali. Ó, o livro do Marcos aqui, excelente o livro, eu tenho lá, já li. E eu posso dizer para vocês que traz muita informação positiva e muita informação boa, tá? Esse livro conta a história da minha passagem no mundo CLT para o mundo empreendedor, quais foram os meus desafios dentro do mundo CLT e como existe o looping do vale, que eu chamo, né? Você sai de uma empresa CLT, entra em outra e você sabe que mais cedo ou mais tarde vai acabar. Mostra a minha virada de chave tentando viver da arte e o quanto não deu certo, o quanto que realmente afunda e quanto que isso impacta na inteligência emocional de uma pessoa, o quanto isso impacta na queda da autoestima, né? E de fato tem uma profundeza muito grande. Eu cheguei a montar barraca para tentar vender alguns produtos que eu comprava na 25 de março, na Praça Roosevelt, mostrando aqui também. Conheci vários mundos de uma galera que já desistiu, e eu olhava para aquilo e falava, cara, será que desisto também? Andarilho, por exemplo,
conversei com vários. E os caras, eu ficava andando porque eu não queria voltar para casa por falta de dinheiro, dava discussão, né? E aí você vai vendo vários mundos e fala, cara, não quero esse mundo não, vou virar o jogo. Então, metade desse livro eu conto a história de eu saindo, caindo no Vale do Desemprego, saindo do mundo CLT, e a outra metade é muito material didático para você construir a sua jornada, passando pelo propósito, gestão de projetos e vendas, para que você possa ter uma estratégia bem bacana. São 260 páginas. Quem viciou na leitura, algumas pessoas viciam, 3 dias a galera consegue ler esse livro e já consegue ter uma preparação mais estruturada. Eu compartilho ferramentas, compartilho teorias para que essa pessoa possa ser estratégica. E, Marcão, vou falar, eu me identifiquei com muita coisa dentro do seu livro, dos altos e baixos, das dificuldades. Boa. Você estava lá, gerente de uma empresa multinacional, né? Germânica, com toda lá uma disciplina, uma regra, e de repente você estava no vale do desempregado aqui. Putz, cara, é complicado. Então, eu aconselho, quem quiser ler um livro interessante aqui, que vai trazer muita informação para você, muito insight positivo, porque o cara vai se colocar no seu lugar. Vai, Muitos com vão certeza. Se identifica. Entendeu? Tem Vai gente se que identificar. chora lendo o livro. Cara, por quê? Porque está vivendo exatamente a mesma história. E eu sempre recomendo, quando você lê o livro, não guarda, doa. Dê para alguém esse livro, para que esse livro possa navegar para as pessoas que estão precisando ler nesse momento que ela está vivendo também. Ou então compra de presente para alguém. Eu sempre tenho o costume de doar livros. Estou dando 2 aqui. Inclusive, vocês vão comprar um monte de livro que não vai ser eu que vou ganhar com esse livro, porque eu fiz uma doação para uma igreja de 800 livros para ela entregar para os jovens que faziam parte ali do Instituto. Por algum motivo, essa igreja resolveu vender os livros e vendeu assim para uma galera de sebo que está vendendo por R$20. Você encontra esse livro, que não sou eu que estou ganhando em cima dele. Mas o mais importante, que eu acho que é a minha missão mesmo, é ter feito esse livro para poder ajudar as pessoas. Então, independente de retorno financeiro, eu quero que leiam. Então, tem gente que está vendendo na Paulista, tem gente que está vendendo... Tem as livrarias, que estão ali também vendendo livros, algumas oficiais. Mas, de verdade, pega a leitura, independente de quem você for comprar, eu tenho certeza absoluta Tem que na você vai Amazon refletir. também? Tem, não tem? Tem... Os caras que compraram da igreja, colocaram em todas, né? Eu tinha na Saraiva, na Martins Fontes e na Cultura. Saraiva não existe mais, Cultura não existe mais, Martins Fontes ainda existe. Ofereci para algumas outras também, a gente está em negociação. Mas a galera, Mercado Livre, Amazon, vocês vão achar. Fica tranquilo que vocês vão achar. Também quem quiser tem comprar um monte. aí eu vou assumir um BO para você agora. Vou assumir um BO para você agora. Quem quiser comprar o livro do Marcão com dedicatória aí, Boradesenvolver.com.br. Vai lá. Boradesenvolver.com.br. Tem também nas redes sociais. Dá para entrar ali no Instagram. No Instagram bater um papo, né? O que eu super recomendo é que acompanhem a rede social do Instagram, porque a gente sempre está divulgando uma pesquisa nova. Sempre. Então, se você for hoje no feed do Insta, já tem uma chuva de pesquisa lá que vai te ajudar bastante para você entender o cenário macroeconômico, e a gente sempre está dando alguma dica importante ali para a galera ter uma movimentação mais interessante junto ao seu lado empreendedor, ou até o pessoal que está no mundo do CLT, quer crescer de alguma forma, tem estratégias também para fazer isso acontecer. Mas tem que saber se vender, tem que saber técnica de venda, senão não vai. E eu deixo 2 treinamentos aqui para vocês. No mínimo, a arte da venda para ontem e o liderando com inteligência emocional, para que você possa entender como o ser humano funciona, para que você possa entender como essa pessoa está reagindo a determinada situação e, principalmente, para você entender como você age, como você reage, porque a partir do momento que você sabe disso, você vai pensar 10 vezes antes de reagir, porque você já sabe como o seu corpo age e reage, você sabe qual é a chance de vir uma discussão ali e você vai decidir pela fuga e não pela luta, né? São 2 reações básicas do ser humano, ou luta ou fuga, ou ele vai para cima, ou ele foge com o intuito de, não tô afim de brigar com você. Mas quando você conhece essas peças, você usa a razão para pensar no como você vai reagir da melhor maneira possível. Quando você não conhece essas peças, vem só a emoção. Aí, cara, a chance de você reagir de uma maneira que faz você perder o cliente é gigantesca. É gigantesca. Aí não tem jeito, pessoal. E mesmo sabendo de tudo isso,
pode ser que você erre. E aí é legal também que quando você erra, você fala assim, cara, foi aqui, ó, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que eu não tinha que responder aquela mensagem naquela hora e respondi. Minha emoção foi mais forte que eu. Tem que tomar Então, cuidado com isso. pelo Leu, menos- não gostou do que leu? Respira, vai Meu tomar um Deus. café, vai tomar uma água, volta, lê de novo, Isso. processa, vai, volta. Às A hora que vezes, você tiver isso, com a cabeça mais tranquila, você responde. Ou então você responde ali, ó, tô numa reunião e te respondo com calma. Mas geralmente cara, o cliente, quando é o manda uma tempo, mensagem, cara. Marcão, ele não quer uma urgência naquela Não resposta quer, dele. não quer. Isso Entendeu? é mais imediatismo nosso. Exatamente, é mais imediatismo Ansiedade nosso. nossa, é. E assim, principalmente quando a mensagem vem negativa. A gente é muito reativo nesse momento. Tá muito reativo. Tanto que a gente fez um podcast agora, que a gente vai começar, inclusive a gente vai estrear hoje, dia 20 Legal. de setembro, Boa. tá, às 2h da tarde, nesse mesmo estúdio, com o Gustavo Gamarra. A saúde física mais a saúde mental. Fantástico. Premissa. Tá? Premissa. Muito legal. E a gente vai trazer justamente isso que a gente já está falando aqui, que é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a inteligência emocional, para a gente não ser reativo. E hoje em dia, eu falo, é premissa. É premissa para todo líder, é premissa. Para todo liderado, é premissa também. Porque às vezes o líder não está bem, não estudou nada, está resistente ali, está sendo muito pressionado para ter muito resultado. E quem que está bem? De repente é um funcionário. E esse funcionário consegue, naquele momento, ser líder do próprio líder. Porque ele vai conseguir acalmar, vai conseguir motivar, vai conseguir inspirar. E às vezes, e quantas vezes o líder também precisa disso, Com certeza. né? Precisa da ajuda, desse acolhimento do funcionário para falar, tá tudo bem, chefe, vamos junto aqui, vamos tentar resolver. Então eu falo que, por mais que exista uma hierarquia, o fato de você não estar numa posição de líder não significa que você não é um líder. Porque você pode ser a pessoa mais positiva ali que pode jogar essa energia positivamente para as outras galeras, ao invés de deixar aquele ambiente 100% contaminado com pessoas tóxicas ali, que só piora, né? Aí não tem jeito. Então, seja líder de si e líder de todos que estão à sua volta. Legal, Marcão, legal. Quer passar mais alguma informação? Galera, se vocês gostaram desse podcast, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem aprender absurdamente mais, porque tem realmente muita coisa em jogo, faço convite para entrar em contato com a gente lá no Instagram, no perfil da Bora Desenvolver. Também tem o nosso site com detalhes dos treinamentos que a gente faz. Super recomendo que converse, de repente, com o RH da sua empresa para a gente fazer uma palestra, um treinamento em company. E, com certeza, vai dar uma fritada na mente. Eu brinco bastante, porque os conteúdos são provocativos, são reflexivos para você realmente sair da sua caixa e entender o que você pode fazer para alcançar o objetivo que você deseja. Então, fiquem super à vontade, boradesenvolver.com.br, o nosso Instagram, Bora Desenvolver. A gente vai estar lá para poder te ajudar da melhor maneira possível. Show de E mais bola. uma vez, obrigado pela confiança, viu, Gutão? Marcão, eu vi o seu treinamento, conheço de perto. Você está aqui hoje, não é à toa. Tá? Valeu, meu A amigo. equipe e todos que, mesmo os corretores que não estão mais na nossa equipe, todos falam bem de você, todos perguntam sobre você. A Elisa, quero deixar um abraço para ela também. Lembra da Elisa? Lembra? Deixar um abraço para Elisa aqui, para Laís. Não estão mais com a gente, mas continuam no ramo trabalhando, mas levaram muito do que você levou de treinamento. Tá? Fantástico. Então eu Fico indico feliz. porque o Marcão ele consegue criar essa engrenagem dentro do escritório de todos trabalharem juntos. Isso. Né? Isso é Importante. muito interessante, isso é bem legal. Isso é bem legal. Fantástico. Então eu te agradeço aqui a presença, Marcão. Agradeço muito. Eu que agradeço, Gutão. Assim, passa muito rápido, né, cara? Vai dar quase 1h aqui, 1h30 de 1h30, podcast. é. E passa muito rápido esse bate-papo. É bem interessante, é bem legal. Hoje, como eu falei, estreia o Pode Transformar, Boa. que é um podcast diferenciado que a gente vai estar trazendo aqui vários convidados da área da psicologia, Fantástico, fantástico. psiquiatria, hipnoterapia, terapia. Tudo que puder levar o desenvolvimento emocional para as pessoas, a gente vai estar trazendo. Pessoas certeza. selecionadas. Sucesso garantido. Da mesma cara. forma como eu tenho trazido aqui no Desenvolve Mob. Fantástico. Bom. Obrigado mais uma vez, Gutão. Obrigado. Quero agradecer aqui ao Catriel aqui que tá dando uma força aqui pra gente, tá nos bastidores ali, ao Pedro Bexiga que abriu o estúdio aqui pra gente também, um grande parceiro, um grande amigo, a Carol que faz os nossos cortes aí, dá o apoio total pra gente, a minha equipe lá em Ubatuba, Daniela, Natália, Cláudia, Michele, Harrison, Jairo e o meu fiel escudeiro que você não conheceu, né? O Bart. Ainda não. Conheceu, você conheceu sim, que é o cão retor de imóveis. Ah, sim. Que é o primeiro cão retor de imóveis do Brasil. Tá lá? Com certeza. E o meu amigo Fábio, que tá aqui comigo, que me acompanha hoje.
Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau.